Olá a todos! A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será um quiz bíblico de perguntas com respostas. As regras são bem simples. Teremos 9 perguntas de nível fácil, médio, difícil e uma pergunta bônus, totalizando 10 perguntas. Serão 3 perguntas fáceis valendo 5 pontos, 3 perguntas médias valendo 10 pontos, 3 perguntas difíceis valendo 30 pontos e a pergunta bônus que valerá 50 pontos. E você terá 10 segundos para tentar acertar cada pergunta. Então, lembre-se de anotar sua pontuação e, ao final, deixe sua pontuação aqui nos comentários, ok? Você está no canal Seu Quiz. Sejam todos bem-vindos. Espero que se divirta com a gente e aprenda mais da Palavra de Deus. Vamos para o quiz? Vamos para as 3 primeiras perguntas fáceis valendo 5 pontos. Pergunta número 1. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão para ser curado da lepra? A. 2 vezes. B. 7 vezes. C. 9 vezes. D. 12 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B, 7 vezes. A palavra de Deus nos diz em 2 Reis capítulo 5, verso 14, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Pergunta número 2. Do que João Batista chamou Jesus quando o viu pela primeira vez? A. Filho do homem. B. Cordeiro de Deus. C. Ungido de Deus. D. Pão da vida. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B. Cordeiro de Deus. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta número 3. A frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, está escrito em qual livro da Bíblia? A. Atos. B. Provérbios. C. Salmos. D. Nenhum livro. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa D, em nenhum livro. É muito comum ouvirmos algumas vezes alguém citar essa frase e pensamos que ela é bíblica, mas essa frase não está na Bíblia, é apenas um ditado popular. Agora vamos para as 3 perguntas médias valendo 10 pontos. Pergunta número 4. Quantas das 10 virgens da parábola de Jesus eram prudentes? A. 1. B. 5. C. 7. D. 10. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B, 5. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 25, verso 1 e 2, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. Pergunta número 5. Quem foi sepultado por Deus em um vale? A. Jó. B. Isaías. C. Moisés. D. Abrão. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa C, Moisés. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Pergunta número 6.
Quais homens do Antigo Testamento apareceram no Monte da Transfiguração e conversaram com Jesus? A. Davi e Salomão. B. Moisés e Elias. C. Adão e Josué. D. Isaías e Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B. Moisés e Elias. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 17, verso 3, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Agora vamos para as 3 perguntas difíceis valendo 30 pontos. Pergunta número 7. Quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos após a sua crucificação? A. João. B. Pedro. C. Maria. D. José. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa D. José. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 27, versos 57 e 58, ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornará discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Pergunta número 8. Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? A. Zinri. B. Jeroboão. C. Menahem. D. Jeú. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa A. Zinri. No livro de 1 Reis capítulo 16, conta a história de Zinri. A Bíblia nos ensina que ele assassinou o rei Elá e toda a sua família e se autoproclamou rei. Então o líder do exército de Israel, Onri, soube do acontecido e junto com seus homens invadiu a cidade de Zinri. Com medo, ele entrou no palácio real e o incendiou. O reinado de Zinri durou apenas 7 dias. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis capítulo 16, verso 18, quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. Pergunta número 9. A quem Paulo chamou de companheiro de lutas? A. Silas. B. Timóteo. C. Filemon. D. Arquipo. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa D. Arquipo. A palavra de Deus nos diz em Filemon capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Por fim, vamos para a pergunta bônus valendo 50 pontos. E essa requer bastante atenção, pois pode aumentar ainda mais sua pontuação. Pergunta número 10. Quanto valia o perfume que Maria derramou aos pés de Cristo? A. 50 denários. B. 100 denários. C. 150 denários. D. 300 denários. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa D. 300 denários. Em João, capítulo 12, narra a visita que Jesus fez aos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Em certo momento, Maria pegou um frasco de um perfume de nardo puro que custava 300 denários e despejou sobre os pés de Jesus e em seguida os enxugou com seus cabelos. Aquele perfume era tão valioso que para ganhar um denário, uma pessoa teria que trabalhar um dia inteiro. Tanto que Judas Iscariotes achou aquela atitude um grande desperdício de dinheiro.
A palavra de Deus nos diz em João capítulo 12, versos 4 ao 6, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, quantas perguntas você acertou? Espero que tenha gostado deste vídeo e se divertido. Não esqueça de colocar sua pontuação aqui nos comentários, ok? E obrigado por ter participado deste quiz conosco. Espero que tenha aprendido mais da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.